Tudo bem, vamos encerrar a lição número 12, final de semana, final do estudo falando sobre a maior figura humana que já nasceu nessa terra com natureza divina. Envolveu-se numa aventura de resgate como nunca haverá neste planeta. Até a segunda vinda de Cristo, essa foi a maior aventura que um Deus fez em um planeta condenado, vir resgatar. Quando houve uma epidemia de febre amarela no mundo, na década de 30, muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram, milhões ficaram contaminadas. O navio francês foi contaminado com a febre amarela. E os tripulantes e os passageiros que tinham suspeita de febre amarela foram deixados numa ilha, até que o navio foi liberado da quarentena e voltou para a França. Mas aquelas pessoas condenadas a ter febre amarela estavam numa ilha e eles ficaram ali esperando um médico chegar. O médico, de longe, com um potente binóculo, examinou todos eles e deu o diagnóstico: estão com febre amarela. Não havia ainda a vacina e as pessoas morreram à míngua. O médico não foi até lá. Jesus Cristo desceu no mundo contaminado pelo pecado, com o risco de também ser contaminado. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Mas ele veio e conseguiu viver de forma totalmente livre do pecado. E assim salvou o ser humano e mostrou que é possível um ser humano pecador, apegado a Deus, ele ficar livre do pecado pelo poder divino. Por isso Jesus Cristo se tornou a maior figura desse planeta. E nos deu uma salvação e uma garantia de que, se crermos nele, ele pode nos levar direto para o Pai. Um dia um maometano, um muçulmano, procurou um missionário e disse: eu quero me batizar no cristianismo. E o missionário perguntou: me diga, o que você achou na sua religião antiga que não foi suficiente para deixar você lá e que tem no cristianismo? O muçulmano disse: olha, o maometismo está cheio da misericórdia de Deus. Nós chamamos de Alá. Os cristãos chamam de Deus, mas Alá e Deus é o mesmo Deus, é o mesmo ser superior. Então, Deus, ele nos dá muita misericórdia, o muçulmano sabe disso. Mas quando o muçulmano, ele peca, ele não tem com que se livrar. A justiça divina cai sobre ele de forma impenitente. Mas quando eu olhei para a cruz, eu vi Jesus morrendo por mim. Aí eu vi que na cruz existe uma solução. Aí por isso que eu estou vindo para o cristianismo. O cristianismo tem um Salvador. O maometismo tem Maomé, que foi um grande homem, um grande profeta, uma pessoa enviada por Deus. Mas para aí, não tem continuidade. Jesus Cristo não. Ele entrou numa tumba, ele saiu da tumba e foi para o céu. Nós temos nosso profeta que fica na cidade de Meca. O corpo dele está lá, os restos mortais. Mas Jesus não está mais na sepultura. Por isso que eu vim para o cristianismo. Aprendemos essa semana que Jesus foi chamado o Rei dos Judeus, mas se tornou também o nosso Rei amado e vai um dia reinar divinamente sobre todos os salvos, porque agora ele é nosso intercessor no santuário celeste, pronto a nos defender. Muitas vezes os soldados zombaram de Jesus quando ele estava para ser crucificado e batiam nele e diziam: profetiza quem te bateu. E havia ali vendido, as roupas de Jesus foram sorteadas. E um dos soldados levou a capa, outro levou a túnica. Quem será que levou essas roupas? Como será que usou essas roupas? O que essas roupas fez nas pessoas que usaram? Lembre-se que quando Eliseu viu Elias subindo ao céu, Eliseu disse: se você me vir subindo ao céu, então você vai ter o dobro do Espírito Santo que eu tinha. E na hora que Elias foi subindo numa carruagem, Eliseu lançou a capa para Eliseu. Elias lançou a capa. Diz que Eliseu, quando foi passar o Jordão, ele bateu com a capa nas águas do Jordão e o Jordão se abriu, como o Mar Vermelho abriu para Moisés quando bateu ali o cajado. O mar se abriu, o rio Jordão se abriu de ponta a ponta. E Eliseu passou a seco. Havia realmente um poder na vida daquele homem chamado Elias e na vida de Jesus. E as pessoas que usaram as roupas de Jesus, o que aconteceu com elas? O soldado que teve a sorte de receber o manto de Jesus. E aqueles que levaram as sandálias de Jesus. Que uso fez? Para que nós possamos entender, nós temos hoje um calçado que se chama os sapatos da preparação do Evangelho.
é um calçado que Deus nos dá para que anunciemos o Evangelho, as boas novas da salvação. Muitas vezes nós não entendemos como é que Jesus sofreu tanto e não fez nada. Ele não reagiu. E isso pode ser entendido na história daquele moço que no exército americano sofreu muita perseguição. Havia um moço que não gostava dele, chamava ele de traidor, e de mariquinha, e que ele não era homem, e ele não abria a boca. Quando ele estava lendo a Bíblia, alguém sempre zombava dele, e aquele moço, que era o inimigo dele, um dia jogou uma bota cheia de lama na cabeça dele enquanto ele estava orando. De manhã as botas estavam lustrando. Aquele moço ficou assim, olhando e disse: mas será que ele aguenta tudo isso? Aquele moço foi depois receber uma medalha de uma condecoração de honra ao mérito, pela bravura que ele assim desempenhou nos campos de batalha. O inimigo dele, 2 vezes, quase morreu e aquele rapaz salvou. Podia deixar ele tomar tiro, mas salvou a vida daquele rapaz que assim judiava dele. E aquele moço que judiava dele um dia perguntou: como é que você aguenta tanta coisa? Disse: o meu mestre suportou tanto e não falou nada. Então esse moço que judiava dele disse: eu preciso conhecer esse mestre. Me fala de Jesus. E levou aquele moço para Cristo. Então, nós entendemos como foi que Cristo sofreu quando discípulos dele, modernos, recebem tratamentos inadequados e conseguem superar através da paciência. Por isso, Jesus na cruz, ele se sentiu abandonado para nos salvar. Mas Deus mostrou que ele podia continuar confiando no Pai. E muitas vezes ele chamou: Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas disseram: ele está chamando Elias. Deixa que Elias venha livrado, ele não acredita tanto em Elias. Finalmente Jesus consumou o seu sacrifício, com a expressão está consumado. E a lição mostrou que quando Jesus disse está consumado, ele deu um grande grito. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, um terremoto tremeu. Nessa tremida, algumas pessoas ressuscitaram. E outra coisa interessante, que houve trevas sobre o mundo inteiro. Um negror sobrenatural. 3 horas de trevas. Porque Deus não queria que os seres de outros mundos vissem o Filho de Deus sofrendo, agonizando na cruz. Por isso que as trevas encobriram. E também simbolizava as trevas que o ser humano estava vivendo. Jesus estava vivenciando essas trevas também. Sentindo-se abandonado, desesperado. Como um ser humano sem Deus se sente desesperado. Por isso, a bênção foi que Jesus conseguiu vencer na cruz. O seu grito está consumado. Ecoou pelo universo inteiro. E a terra tremeu para confirmar que realmente estava consumado. O diabo estava derrotado e a morte derrotada para sempre. Jesus venceu a batalha. Julgado, crucificado, mas vitorioso. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido que o preço que Jesus pagou por nós foi muito alto. Que haja uma bênção em cada coração. Que haja um feliz sábado para todos nós. Que Deus nos abençoe. Fica com Deus. Amém.